Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Muito boa tarde para todos. Pois não vou perguntar-te, que é hábito fazê-lo, perguntar-te se estão bem, e a resposta já sei, está tudo muito bem, Sr. Padre. Pois essa é a resposta. Mas depois, quando começamos na conversa a aprofundar um bocadinho mais, qual é o resultado? Não está assim tudo tão bem. Há sempre, pois ali e acolá, qualquer coisa que fica aquém do estar bem. Pois, mas estamos aqui todos. E eu parto do princípio que foram todos, na noite passada, muito bem prendados. Ou não? Pois, eu olho, se calhar fui menos prendado. Mas pronto, graças a Deus, foi na medida do possível. Não estou triste. Não, estou a dizer, se calhar vocês, e fico feliz, porque tenham sido mais prendados do que eu. Mas a melhor prenda que nós possamos realmente ter recebido não é aquelas que nós tocamos, não é aquela que nós vemos, mas é aquela que nós sentimos. E a diferença é muita, mas mesmo muita, daquilo que possamos tocar e ver para aquilo que possamos sentir. Que às vezes recebemos uma prenda, nem a sentimos. Dizemos até um obrigado, a dizer, ei, pá, esperava outra coisa. Pois, assim é. Mas hoje, se aqui estamos, não é pelas prendas que possamos ter recebido, mas sim pela prenda que queremos dar àquele que causou realmente este momento, que é o Menino Deus, o Menino Jesus. Se realmente o Natal, hoje nós dizemos é Natal, é porque Ele, desde o céu à terra, realmente chegou. E por isso nós aqui estamos para lhe dar a nossa prenda. E qual é a melhor prenda que possamos dar ao Menino Jesus? É ouvir a banda da música filarmónica. Sim, senhores, cantam muito bonito. Maestro, parabéns. Já está, podemos ir todos embora. Não, nós viemos porque queremos dar a melhor prenda. A melhor prenda é a nossa presença. É a nossa presença. Para podermos realmente, olhem, ouvir e podermos também refletir e podermos definitivamente renovar o nosso propósito para com Ele. Assim sim, vale a pena. Portanto, já não vamos celebrar, mas vamos viver todos juntos este lindo momento, aí sim, animado, musicado, cantado pela banda filarmónica de Bizela. E com todo o gosto e agrado nós o ouvimos, porque também eles, ao final deste tempo percorrido, deste ano percorrido, o que é que querem eles? Também dar uma linda prenda ao Menino Jesus. Querem dizer-lhes que estão muito agradecidos, de facto, porque o Menino Deus nasceu e a razão deles estarem aqui é mesmo essa, e mais nenhuma. Por isso o Natal é tudo, 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 e mais alguma coisa, sem dúvida, mas é sobretudo a presença divina desse Deus que se encarnou. E pois hoje vamos ouvir o Evangelho, pois o Verbo era o início, estava com Deus, era de Deus, mas fez-se carne e habitou entre nós. Já vamos ouvir depois em São João. Pois disponhamos realmente o coração para a celebração desta Eucaristia, a qual queremos, pois, oferecer em ação de graças e como um gesto de gratidão para com Deus por ter enviado o seu Filho único, primogênito, entre nós, para poder definitivamente ensinar-nos a viver a vida e vivê-la em conformidade com a vontade de Deus, nosso Pai. Recordamos António Pereira da Silva, Manuel Salgado Martins e sua esposa, Francisco Gonçalves e esposa,
Armindo Fernando dos Anjos Martins, no aniversário natalício, Marco Paulo Teixeira Lopes e avós, José Maria Ferreira de Sousa e restantes familiares falecidos de Emília Mendes, Armindo Eduardo Pereira, Francisco José da Costa Dias, Isabel da Silva Monteiro, Francisco Artur Monteiro Damas, José Eugênio Melo Carneiro, Maria Amélia Ferreira e Luís de Jesus da Silva Ferreira Guimarães. E para que possamos celebrar com dignidade este mistério da Eucaristia, reconheçamos diante de Deus a nossa culpa. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, que de modo admirável criaste o homem e de modo ainda mais admirável o renovastes, fazer que possamos participar na vida divina
do vosso Filho, que se dignou assumir a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco e vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Podeis sentar-vos, ouçamos a palavra do Senhor. Leitura do livro de Isaías. Como são belos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que traz a boa nova, que proclama a salvação, e diz a Sião: o teu Deus é rei. Eis o grito das tuas sentinelas, que levantam a voz. Todas juntas soltam brados de alegria, porque veem com os próprios olhos o Senhor que volta para o Sião. Rompei todas em brados de alegria, ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consola o seu povo, resgata Jerusalém. O Senhor descreve o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Epístola aos Hebreus. Muitas vezes e de muitos modos falou Deus antigamente aos nossos pais, pelos profetas. Nestes dias, que são os últimos, falou-nos por seu Filho, a quem fez herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Sendo o Filho esplendor da sua glória e imagem da sua substância, tudo sustenta com a sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no alto dos céus e ficou tanto acima dos anjos, quanto mais sublime que o deles é o nome que recebeu em herança.
A qual dos anjos, com efeito, disse Deus alguma vez: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? E ainda: Eu serei para ele um pai, e ele será para mim um filho? De novo, quando introduziu no mundo o seu primogênito, disse: Adorem-no todos os anjos de Deus. Palavra do Senhor. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo se fez por meio dele, e sem ele nada foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a receberam. Apareceu um homem enviado por Deus, chamado João. Veio como testemunha
para dar testemunho da luz, a fim de que todos acreditassem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina todo o homem. Estava no mundo, e o mundo que foi feito por ele não o conheceu. Veio para aquilo que era seu, mas o que era seu não o receberam. Mas àqueles que o receberam e acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo fez-se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, glória que lhe vem do Pai como o Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele, dizendo: era deste que eu dizia: o que vem depois de mim passou à minha frente, porque existia antes de mim. Na verdade, foi da sua plenitude que todos nós recebemos graça sobre graça, porque se da lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A Deus nunca ninguém ouviu. O Filho unigênito que está no seio do Pai é que o deu realmente a conhecer. Palavra da salvação. Deixem sentar-vos. Ora, muito bem. Então, só aqui uma notica prévia que acho que seja muito interessante para aquilo que realmente hoje estamos aqui a tentar de reviver. Eu não digo celebrar porque eu não gosto muito dessa palavra. Gosto no sentido mais pagão, mas no sentido mais cristão, eu acho que é melhor viver que celebrar. Portanto, estamos aqui a reviver realmente o momento. E é importante mesmo aqui sublinhar aquele momento que foi no momento da glória, quando porventura vimos entrar alguém de carne e osso, muito, pois, igual a nós, mas trazia um fruto com esse casalinho que vinha ali à frente, que com certeza que é o pai e a mãe da criança. E digo isto porquê? Porque nós estamos de frente, voltados para o altar, e vimos aqui muitos meninos. Quem é que não vê? São aqui muitos meninos, não são? Mas são de carne e osso? São de barro. Olhem, não geme, pá, não diz nada. Mas se formos ali e mexermos um bocadinho, ele vai logo queixar-se. Pois, o Natal, meus amores, é mesmo isto. Não é uma representação teatral. Não é definitivamente algo que nos fica indiferente, que não nos toca em carne e osso. Nos toca profundamente. Que é isto? Nesta representação que nós aqui fizemos. Este Deus que nós ouvimos no Evangelho hoje era um verbo, era apenas uma ideia. Era qualquer coisa ainda muito por definir na nossa capacidade de percepção. Era alguém que habitava do outro lado, vamos assim, que nos transcendia, mas que precisava de vir e trazer realmente um rosto, trazer algo que nós pudéssemos, na confrontação, dizer quem era. E este Deus tão maravilhoso e tão amoroso quis definitivamente que o seu Filho descesse e habitasse entre nós. E nós pudéssemos, por ele, realmente descobrir, afinal, quem era Deus. Esse Deus escondido, que parecia estar por trás das nuvens,
lá sentado numa poltrona, com um caderno na mão, com o nome de todos nós, estão a ver? Apontando as nossas faltas ou as nossas presenças, como na escola, ou então na banda filarmónica, quando falta um certo maestro. Faltou. À terceira falta, está excluído. Não é esse Deus. Não é esse Deus que nós esperávamos. Era o Deus da bondade. Era o Deus da compreensão, da tolerância. Era o Deus do amor e do perdão. Era o Deus que chegaria e não olharia para nós para julgar-nos, mas sim para abrir os seus braços e abraçar-nos, acolher-nos e mimar-nos e dizer-nos: levanta-te e caminha e vive a vida. Esse é o nosso Deus. É um Deus completamente, era um Deus até então desconhecido. Era o Deus desconhecido. Tanto é certo que na praça em Atenas, na Grécia, tinha todas as estátuas, todos os deuses. E havia um lugarzinho que era o Deus desconhecido. E quando Paulo lá chega, diz: esse é o Deus desconhecido, é o meu Deus. É um Deus que não pode ser representado numa imagem, porque é um Deus que vive nos nossos corações. É um Deus de vida, de atitude, de propósito, de compromisso. E ficaram todos a olhar para Ele. Mas esse Deus quem é? É o Deus do amor. É o Deus do perdão. É a nossa salvação. Era o Deus até então desconhecido. Mas depois que este Deus do céu à terra desceu, já não é mais desconhecido. É um Deus que se assemelha a nós. É tão bondoso, tão generoso, que quis criar-nos à sua imagem e semelhança. Vejam só, já não há nenhuma distinção. Nós somos esta representação, mas somos mais bonitos e mais feios. Isso já é aos olhos nossos, porque aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Já não somos nem bonitos nem feios, nem mais feios nem mais bonitos. Somos todos iguais. Portanto, este Deus quis assim realmente criar-nos por meio do seu Filho, dizendo: vós sois para mim filhos muito amados. Onde é que nós ouvimos isto? No batismo de Jesus. Quando realmente Jesus estava a ser batizado no Rio Jordão, e ouvi-se uma voz que dizia o quê? Este é o meu Filho muito amado, no qual eu pus todo o meu enlevo, pus tudo aquilo que eu sou, e escutai-o. Foi aí. Mas agora eu gostaria de pegar aqui numa partezinha. Eu trazia os papéis só para me orientar, mas nem sequer vou abri-los, para não estar aqui assim a criar um ambiente muito de classe, de aula. Não quero a parte académica, mas queria que realmente nós entendêssemos três coisinhas muito interessantes, que eu creio que vocês estão ainda, se calhar, digo eu, longe de entender aquilo que é realmente o nascimento de Jesus. Muita gente não entende. Pois que Deus, claro que sim, Deus quis. Nós já falámos e agora acabei de falar. Mas porquê que Deus nasce em Belém? Bom, eu não sei, sou padre. Eu também não sei, mas já vou dizer porque sei. Porquê que Ele nasce num lugar onde nós dizemos que nasce naquele lugar? Porquê? Mas porquê se manifestou aos pastores? Porquê? Mas porquê aquela estrela brilhou? Porquê? São mistérios. São mistérios? Eu vou-vos revelar, se me permitirem. Estão cansados? Então já não. É que às vezes nós temos muito cuidado em construir muitas coisas. Olhem, às vezes os senhores padres tenham cuidado em construir igrejas, monumentos, capelas, santuários. Mas às vezes chegamos àquém, que é construir pessoas. Naquilo que é o conhecimento para aquilo que eles aderem e professam com a sua vida. Olha, primeiro, Jesus nasce onde? Não sabem? Em Belém? Ou não sabiam? Por favor, vão todos para a catequese a partir do próximo sábado para rever a matéria. Nasceu em Belém. O que é que significa Belém
em hebraico, em hebreu, ninguém sabe, pronto, significa casa do pão. Alguém sabia? Ponham o Google a funcionar. Tem os telemóveis, por favor, agora sabe-se tudo, portanto eu não posso estar aqui a inventar nada. No Google tem lá, Belém, em hebreu, significa casa do pão. Agora vamos entender aqui uma coisa bonita. No deserto, quando o povo hebreu passava do Egito para a terra da promissão, o que é que caiu do céu? Eu já ouvi qualquer coisa, uma maçã. Vocês não sabem? Pois deviam sabê-lo. Vocês cantam muitas vezes. E isto devia ser vosso. Desceu o maná, o pão descido do céu, para alimentar. Estava revoltado porque desejavam as cebolas do Egito e Moisés disse ao Senhor: eu aqui não tenho cebolas, eu vou matar a fome a este povo. E chove em forma de orvalho um pão que ainda hoje se guarda na Arca da Aliança. É aquilo que se guarda, uma das coisas, são 3 coisas, mas já outra, já são quantas ao teu rosário? O maná. Então, a posteriori, não podia ser o maná. Deus, desculpem, pensou, não, o maná não. Tem que ser algo mais meu, mais vivo, mais intenso, mais próximo. Qualquer coisa que possa falar, que possa dizer, que possa interpelar. Então decide enviar o seu próprio filho. Então, se desse o maná, desse o filho, e o filho, que é Jesus, o que é para nós? O pão vivo, descido. Ah, caramba, pensei que não. Era muito longe. O pão vivo descido do céu. Por isso é que Belém não é um lugar qualquer. Estava assim determinado por Deus. Em Belém de Judá nascerá o meu filho. E ali o pão vivo descido do céu. Está já resolvida a questão? Que Jesus nasce em Belém, não mas porque ali era designado o pão. Como é que era Belém? Já não sabe. A casa do... Estava a ver que não. Casa do pão. Não ponham aqui a gastar o latim e depois vão-se embora sem nada. É casa do pão. Vamos à frente um bocadinho para demorar muito. O lugar onde é que nasceu realmente Jesus, alguém sabe? Como, meu amor? O pão vivo descido do céu. Muito bem, já vamos mais à frente um bocadinho. O lugar onde nasceu Jesus. Olha, os biblistas, os historiadores, estudam por alguma razão. O lugar onde mesmo nasceu Jesus, que nós dizemos que ele nasceu por não ter lugar na hospedaria, não era? São Lucas, não é? Por não ter lugar na hospedaria, nasceu numa manjedoura, calma lá. Nasceu estava a ver, não foi numa manjedoura, foi num estábulo. Agora perguntemos uma coisa. Mas esse lugar onde nasceu realmente Jesus, como é que se chamava? Não sabem? Ó juventude, vocês, homens inteligentes, abertos à sabedoria, à inteligência, ao conhecimento, e não sabem? Como é que vão saber aqueles que não estão abertos a isso? Olha, o lugar onde nasceu Jesus não é um lugar qualquer tampouco. Era um lugar muito particular. Eu diria muito especial. Era um lugar onde nasciam os cordeiros. Ouçam, onde nasciam os cordeiros que eram determinados para o sacrifício no templo e tinham que ser perfeitos. Esse lugar, em hebreu, chama-se Migdal Eder. Escrevam, para não ficar, a rádio fica gravada, ainda bem, graças a Deus. Migdal Eder, que significa Torre do Rebanho. Torre do Rebanho, onde nasciam os cordeiros perfeitos. E vamos agora mais um bocadinho à frente para demorar muito. Já sabem 2 coisinhas. Belém, casa do pão, e
onde nasce Jesus, o estábulo, Torre do Rebanho, Migdal-Eder. Certo? Muito bem. Graças a Deus aprendi alguma coisinha. E é importante para a juventude, para as crianças. Migdal-Eder, Torre do Rebanho, onde nasciam os cordeiros. Agora vamos passar à frente. A quem é que Jesus se manifesta primeiro? Aos sacerdotes? Aos ricos e poderosos? A quem é que foi? Aos pastores. Olha, e foram aos pastores quaisquer? Não, disse o Sr. Presidente, e bem, está aqui a abanar-nos assim, não. Realmente já está por dentro do assunto. Já sabe alguma coisa. Não lhe vou fazer nenhuma pergunta, porque não quero estar aqui definitivamente. Sr. Presidente, mas me perdoar. Então, se não eram os pastores quaisquer, quem seriam estes pastores? A pergunta é legítima, mestre. É legítima. Sim, não eram pastores quaisquer. Eram os pastores que cuidavam dos cordeiros que nasciam para o sacrifício. Eles tinham um cuidado enormíssimo de os envolver em mantos para que eles não fossem correr em perfeição. Quando chegaram e viram o menino envolto em mantos, logo descobriram que aquele era o cordeiro perfeito. E agora vamos mais à frente. Sou presidente da União de Freguesias. Atento, atento. Olha, logo descobriram que realmente tinha nascido alguém muito especial. Porquê? Porque no deserto, quem é que tinha dito que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo? Vocês não me deixem ficar mal. Quem é que foi que disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Caramba, penso que não. O João Batista. Então João Batista não tinha dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, ele não tinha vindo para não ser senão o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito para o sacrifício. Então, este Jesus não se revela com pastores quaisquer, mas sim aos pastores que tinham cuidado da torre do rebanho, que em hebreu se diz Migdal-Eder. É difícil de entender? Eu não vou escrever porque é um bocadinho mais difícil, mas podia escrevê-lo. Pois, Migdal-Eder, torre de rebanho. Vamos um bocadinho mais à frente. Revelam-se a estes pastores. Agora vamos ver uma estrela que diz que foi mais brilhante em todos os tempos da história. Que foi a estrela que guiou quem? Os reis? Muito bem. Acham que esta estrela acontece no céu e é um fenómeno astronómico? Já vão dizer que não. Não, a estrela é uma comunicação, diria, uma proclamação divina do céu para a terra. E agora pergunto, quando uma estrela brilha, é só para nós? Eu estiver na Argentina, como estive na Colômbia durante 14 anos, graças a Deus, digo eu, olha, a mesma estrela que brilhava aqui, eu ia brilhar lá. É impressionante. Mas é. Portanto, esta estrela se torna, naquele momento, mais resplandecente, mais refulgente. Não é só para aquele espaço. Diz que iluminou toda a terra. E estes reis magos tinham ouvido dizer que definitivamente que o céu se abriria e romperia na terra aquilo que os homens de facto desejavam, e então põe-se em caminho. E esta estrela brilhava. Era este sinal do céu, este divino com o terreno, que estava ali de facto presente. E por isso os conduziu e os levou ao lugar, a Belém, casa do pão, torre do rebanho, onde encontraram de facto o Deus menino. Os reis magos não são 3 reis magos quaisquer. Olha, não são.
São 3 reis magos que de facto têm também eles um propósito divino. O que é que eles oferecem? Como? Estão enganadas. Estão enganadas. Eu não ouvi nada. Cravos, rosas e malmequeres. Não. Então o que é que foi? Ouro, incenso. E agora o que é que significa isso, meu amor? Já não sei. Pois é o problema. O ouro, todos nós sabemos. Mário Zé, quem era o ouro, o que é que significava? A riqueza. Deus não era rico, desculpem. Então o que é que pode simbolizar? Então já é outra coisa. A realeza. E o incenso? Ninguém sabe. Tantas vezes usamos na igreja o incenso que toda a gente começa. O incenso. Adivinhe. E agora a mirra. E ficaram um bocadinho coisita. O ouro já toda a gente ouviu dizer que era a riqueza. Eu não disse a riqueza, eu disse a realeza. E disse que o incenso, o que é que significa? A divindade. E o incenso, epá, eu gostei desse gesto bonito. Não era Nossa Senhora da Purificação, não era. Não, para nada, senhora. Mas tem a ver. Olhem, a mirra significa o sacrifício. Significa o sacrifício, não sabiam? Não sabiam? Sejam sinceros comigo. Ficaram a saber, deem graças a Deus e digam ao menos obrigado, Sr. Padre. Pronto, ainda bem. Portanto, o ouro, a realeza, o incenso, a divindade e a mirra, o sacrifício. E agora pensamos assim. Então, o que é que levavam estes 3 magos? Levavam a vida de Jesus. Ele era realmente o ouro, era o Rei dos Reis. Ele era a divindade presente na humanidade, mas também era o sacrifício. Por isso é que nós falamos de cordeiro. Portanto, nós nunca podemos pretender, que penso, nunca podemos pretender, comeu bastante, nunca podemos pretender isso, falar disto, menino, sem falar, olha, para cima, não é para mim, pá, não tenho nada gravado ali em cima. Nunca podemos falar de Natal sem falar de cruz. Nós não sabemos isto, não, porque ainda apenas estamos no nascimento, ainda não nos projetamos para a cruz. Agora pergunto, a nossa razão de existir como cristãos é o nascimento ou é a cruz? Pensem bem antes de me responder, não digam asneiras. Como? Arrisquem. É? Como? Para toda a gente, eu não percebo nada, pá. A cruz. Nós, claro, só somos porque existimos. Mas a nossa finalidade, o nosso fim qual é? É ficar assim como são, tão de belos e lindos, jovens com esse rosto maravilhoso? É envelhecer, não é? Se Deus permitir. Mas é a nossa cruz. Olha, mas é a nossa cruz com esses bigodezinhos, bem apuradinhos. Opá, o que quiserem. Mas é a nossa cruz. Nós temos que olhar sempre. Olhem para mim. Olhem para mim. Olhem para mim. Por isso é que nós, diante de Deus, não é por acaso, entramos dentro da igreja e fazemos isto. Olhem para mim, aprendam. Olha. Nascemos e morremos. Nascemos e morremos com Jesus. E o Natal é isto, meus amores. O Natal é isto. É lembrar-nos que nós somos alguém que nasce, mas que morre. Não alguém que nasce
simplesmente tão só e somente para viver. Sim, mas entre o nascer e o morrer está apenas a vida. Mas é que nós temos dois polos, o positivo e o negativo. Mas são esses que geram energia, ou não? É que os outros são iguais, são compatíveis e repelem-se, não dão luz. Tem que ser um polo negativo e outro positivo. E nós somos o polo positivo, que é o nosso nascimento, e o polo negativo que nós dizemos humanamente, que é a nossa morte que nos dói tanto. Mas é esse que no fim gera a vida nova, gera a vida em Cristo, a vida da eternidade. Isto é tão perfeito e tão belo, mas é preciso compreendê-lo. Entenderam o que eu lhes expliquei? No fim, à saída da igreja, está alguém com o recipiente para deixarem o vosso contributo para esta aula que eu vos dei. Muito obrigado. Não terminamos ainda. Espero que tenha servido a todos. E isto nasce por isto. Olha, nasce por isto. Por nós já estamos, mas por aqueles que vêm ainda. E que nós depositamos todo o nosso enlevo, todo o nosso cuidado, toda a nossa preocupação. Porquê? Porque queremos que amanhã esses meninos lindos, vossos filhos, netos, bisnetos e por aí fora, sejam aquilo que nós hoje somos. Se dão conta, é tão importante que nós não fiquemos ali assim, metidos apenas e tão só no buraquinho. Queiramos sair e embarcar no mar que é tão amplo e tão profundo e que nos revela tantas maravilhas. Jovens, é isso que vós, assim como eu, pois já não muito jovem, porque infelizmente já cargo com muitas primaveras, muitos verões, muitos outonos e invernos, mas olha, ainda vou querendo ser jovem com vocês, mas tudo depende de vós. Esta casa de pão, este Migdal Eder, torre de rebanho, é para vós, não é para mim. Este é o vosso Natal, hoje, amanhã e sempre. Estão a ver? Isso, sempre que olheis para um presépio, não construíste lá em casa, pois não? Porque vocês já não são cristãos, pois não? São mais pagãos. Vocês não vivem o Natal, pois não? Vocês celebram o Natal, pois é? É verdade. Vocês celebram muito o Natal. Não celebram? Celebram o Natal ou não? Quem é que não celebra o Natal? Todos celebram. E agora pergunto, quem é que vive o Natal? Quem é que vive o Natal? É que são duas coisas distintas. Celebrar e viver. Celebrar é olhar para fora, deixar-nos seduzir pelos brilhos, pelos encantos de tudo aquilo que possa acontecer ou que tenha sido posto para que nós o admiremos. Mas viver não é só isso, é olhar para dentro, é realmente preparar-nos de tal forma que Jesus seja o Verbo que encarnou e habitou entre nós. Já não é mais uma ideia maluca que paira no ar. Doutora Eunice, não é. É uma ideia concreta. É um projeto edificado. É algo que nós podemos definir. Podemos não tocar, não ver, mas podemos sentir. E eu dizia e digo, ainda ontem eu repeti, alguns que estavam comigo, que eram muito poucos, por certo, porque esperavam o dia de hoje. Dizia, há coisas muito lindas nesta vida, que nós não podemos tocar, não podemos ver, mas que podemos sentir. Essas são as coisas mais maravilhosas. E esse é o verdadeiro Natal. Eu não toco, eu não vejo, mas eu sinto. Então não celebro, eu vivo o Natal. Eu vivo o Natal. E infelizmente, tristemente,
a grande maioria de vocês que aqui estão, e perdoem-me, não estou a fazer uma acusação, não viveram o Natal. Celebraram muito, com tudo e mais alguma coisa, o Natal. Agora pergunto, viveram o Natal? O Natal vive-se com propósito, com compromisso, de proximidade, de presença, com todos os outros que vivem esse mesmo Natal. Não é para mim sozinho, porque senão Deus não se teria revelado aos homens, se teria revelado a um homem. Seria um maluco por aí. Se não conta, daí não valer a pena, não valer a pena nós apagarmos a estrela da amizade, a estrela da confiança, a estrela da verdade, a estrela da autenticidade, da coerência, a estrela que realmente ilumina a nossa vida. Não vale a pena inventar-nos histórias, iluminar-nos as ruas, as artérias da nossa aldeia, da nossa vila e da nossa cidade, para vermos aquilo que nós apenas dizemos e imaginamos. Não vale a pena destroçarmos corações, destroçarmos vidas de pessoas, as nossas mesmas, com coisas que são apenas fantasias que se passam pelas nossas cabeças. Não vale a pena, não vale a pena, não vale a pena matarmos a vida das outras pessoas. É preferível morrermos de fome, morrermos de sede, que matar a vida de alguém com palavras, com acusações, com falsidades, com invenções, frutos de quê? Da nossa pura imaginação, da nossa pura imaginação e nada mais. Aquilo que nem ao outro possa chegar à sua imaginação, às vezes está na nossa curtica palavra, e isso mata, e mata profunda e agudizantemente a nossa vida. Pois bem, que o Natal siga acontecendo na vida de cada um de vós. Perdoai-me a demora, mas eu tinha que o fazer, porque na verdade era algo que vocês, assim como eu, precisavam de saber. E aproveito realmente esta quantidade, esta multidão que se acercou para o fazer. Está bem? Desculpa lá, doutora Fátima, depois da sua investigação, já mais na parte da história, diga-me se realmente eu aqui cometi algum erro, mas acho que não, porque não fui buscar datas nem nada, portanto já estou assegurado para essa questão. Muito bem, pronto, estamos todos já preparadinhos, com o coração cheio, não é com a barriga cheia, com o coração cheio, para continuarmos esta celebração do dia de Natal, pois com todo este clima bonito de canto, de luzes, de emoções, de tudo, porque o Natal também é isso, é de muita emoção, mas não quero isto dizer que definitivamente se estivermos tristes não devamos chorar, que se estivermos chateados não devamos de facto aí assim revoltar-nos, mas pensar de uma só vez, o Natal só é Natal, porque Deus menino, esta linda menina, este encanto, esta ternura, realmente nasceu. Olha, só é Natal, só é Natal, porque Deus creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só no Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e por a nossa salvação desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. E Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos ao Pai Celeste as nossas orações e apresentemo-lhe o nosso agrado pelo nascimento de Deus menino, dizendo com alegria: ouvi-nos, Senhor. Para que Jesus, Filho de Deus e de Maria, nos dê a simplicidade dos pastores, olhemos, irmãos. Os cristãos que ainda vivem separados, para que Jesus, que fez de nós filhos de Deus, nos dê a todos o sincero desejo da unidade. Oremos, irmãos. Pelos crentes e pelos que vivem nas trevas, para que Jesus, luz de Deus, que veio ao mundo, seja a estrela a conduzi-los ao presépio. Oremos, irmãos. Pelas crianças que nasceram sem amor, para que Jesus, por quem o Pai nos veio falar, se lhes revele como seu maior amigo. Oremos, irmãos. Pelas famílias da nossa comunidade paroquial, para que Jesus, Filho de Deus, nos dê a graça de o receberem e acreditarem no seu nome. Oremos, irmãos. Ouvidos, Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que fizeste resplandecer sobre a terra a luz de Cristo, que iluminou a noite escura, acolhei benignamente as nossas súplicas pelos homens de quem Ele se fez irmão, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Podeis sentar-vos. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje vos apresentamos, e para nós vai tornar pão de vida.
Orei, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja agradável a Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a oblação que vos apresentamos neste dia solene de Natal, em que nasceu para nós a verdadeira paz e reconciliação e se instituiu entre os homens em plenitude do culto divino por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graça sempre e em toda a parte, por nosso Senhor Jesus Cristo, no mistério do seu nascimento, aquele que por sua natureza era invisível, tornou-se visível aos nossos olhos, gerado desde toda a eternidade. Começou a existir no tempo para renovar em si a natureza decaída, restaurar o universo e reconduzir ao reino dos céus o homem perdido pelo pecado. Por isso, com todos os anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, senhores, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, disse: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos, pelo Espírito Santo, reunidos num só corpo. Lembrai-vos, senhores, da vossa igreja, dispersa por toda a terra, e tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Leão XIV, o nosso arcebispo Dom José, com seus auxiliares, e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos, daqueles a quem nomeamos e por quem oferecemos hoje esta Eucaristia, e que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os a todos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de todos nós, senhores, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, São Miguel e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. E é com fé e com esperança que hoje cantamos com alegria a oração que Jesus nos ensinou. Livrai-nos do mal.
Ó Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, vivamos sempre livres do pecado e de todo o tipo de perigo, aguardando em jubilosa esperança a última vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dizestes aos vossos apóstolos: deixa-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa graça, e dai a união e a paz, como é da vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. E nesta alegria de Cristo, descido do céu à terra, saudemos uns aos outros com a paz dele mesmo. A paz de Cristo esteja convosco. Saudai-vos.
nós vos pedimos, Deus misericordioso, que o Salvador do mundo hoje nascido, assim como nos comunicou a sua vida divina, nos faça também participantes da sua imortalidade. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Se quiserem podem sentar-se um momentico. Eu sei que as horas vão passando, mas olhem, tem que ser. É uma vez por ano que é Natal, ninguém leva a mal. Não é Carnaval, é Natal. Olha, eu já revelei 3 mistérios do presépio. Já revelei 3 mistérios, mas faltou-me revelar um. E guardei para o fim. Qual é o mistério? Ninguém sabe. Não ouviu. Revelei 3, falta muito. Há um mistério que já não é nada, não tem nada a ver com o presépio, tem a ver com a vida de todos nós e de hoje, de um modo muito particular. Certamente que já ouviram por aí, na rádio, e também leram nos jornais, com certeza, mas há alguém que hoje está entre nós e que está a celebrar 25 anos ao serviço de uma instituição e ao serviço, de modo particular, pois, de uma banda. Pode ser, aqui em Vizela, quantas bandas é que há? É que existe? 2? Existe a Banda Filarmónica de Vizela e a Banda Filarmónica de Vizela. São 2. Pronto. Não se preocupem, ele preside às 2. Quem é que pode ser? Pronto. Olhem, o segredo está revelado. É o terceiro segredo quase das aparições de Fátima. Já toda a gente sabe. Então, hoje o Zé Manuel Guerra, que é assim que eu conheço, e bem, ele já não foi hoje, foi já na passada, qualquer dia, não sei quantas, mas não importa. Mas ele está a celebrar 25 anos, está no seu jubileu, como diretor, como maestro da Banda Filarmónica de Vizela. É muito pouquinho tempo, sem dúvida. Terá ainda muitos anos para seguir dirigindo, sem dúvida. Mas o tempo é um tempo, são 25 anos e não vamos passar por cima. Vamos realmente agarrar-los como realmente tem que ser e dar-lhes parabéns. Maestro, de coração, mas assim mesmo de coração, obrigado. Obrigado pela pessoa que tem sido. É mais que merecido esse efusivo aplauso. Eu estava a dar graças por ser a pessoa que é, esse ser humano tão lindo, tão entregue, tão doado, tão livre, tão generoso, tão delicado, tão cuidador, e podia buscar muitos mais adjetivos para o qualificar. Mas obrigado por ser meu amigo. E obrigado por não olhar só para fora, olhar também para dentro. Porque há maestros que olham só para fora, mas olham para dentro. Mas eu queria lançar um desafio, não se preocupem, interessante, e vocês até gostam destas coisas, que são mais ou menos sensacionalistas. Eu não sei se alguém sabe definir, sabe dizer qual é a diferença entre um professor e um maestro. Eu fiz uma pergunta. Alguém sabe aí da banda? Da banda, alguém sabe? Eu queria um microfone, mas não tenho, para poder dizer um bocadinho. Ninguém sabe qual é a diferença entre o professor e o maestro? Pronto, minha gente, é mais um segredo para o revelar. O professor ensina. Ei, que beleza, isso foi a melhor lição que eu ouvi toda a minha vida. O maestro ensina e o maestro guia. Oh, que novidade. Vamos lá. Olha, o maestro, um professor tem uma preocupação,
que é definitivamente transmitir informação. É definitivamente dar conhecimento. O maestro não. O maestro muda a vida das pessoas. Ouça, o maestro muda a vida. Porquê? Porque tem um princípio que não é encher o recipiente, não é encher a nossa cabeça de informação, mas é acender em nós uma chama, acender em nós uma vocação. Ouçam, jovens, que é o vosso maestro, não sou eu. Ele não é um professor, é um maestro. Ele não vos dá nenhuma informação. Não enche a vossa inteligência e de conhecimento. Não. E Ele acende nos vossos corações uma chama. Ele desperta em vós uma vocação, por meio da qual vocês descobrem e levam-os a dizer com toda a vivacidade: eu isto farei hoje e ao longo de toda a minha vida. Porquê? Porque é isto que eu gosto de fazer. Um forte aplauso para o nosso maestro. Eu vou chamar o maestro José Manuel Guerra, vou chamar o seu presidente com a sua esposa, que estão aqui nos presentes, porque estamos, se nos pudesse tinha que chamar alguém, mas como estão, vamos aproveitar o momento. O Dr. Vitor Hugo e a Dra. Eunice, e vamos entregar ao José Manuel Guerra, ao maestro, nos seus 25 anos, uma recordação. O maestro é com agrado, é com júbilo, é com muita satisfação que o fazemos, porque o merece. Se alguém merece, é o Senhor. Porque eu sei que o Senhor, trazendo aqui o passado, o seu Pai, desde o céu, com certeza hoje, estes aplausos, realmente aqui vindos, desde o céu a chegar. E daí, olha, senta-se próximo, senta-se acariciado, senta-se mimado e, sobretudo, animado por ele e por todos nós. Aquele abraço. E agora sim, creio que com este gesto digno, legítimo, merecido, coroamos esta linda celebração. Agradecer a todos e cada um de vós presentes nela e espero que realmente saiam daqui mais enriquecidos, saiam com alguns segredos revelados e os possam transmitir também das vossas famílias, que é muito importante. Está bem? Pronto. Vamos para a bênção e depois já seguirá com certeza o cântico final. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejar a todos a continuação de um lindo dia de Natal. Que seja abençoado até ao fim. Vamos em paz, diz o Senhor, e nossa Mãe do Céu nos acompanha. E vou dar a beijar o menino às pessoas que realmente estejam interessadas. E agradecer àqueles pais que trouxeram aquela menina e àquele grupinho que fez esta linda representação.
Vai, vamos lá. Não?